Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Desde 1968, estudando para aprender, não é para fazer show, não é para criar facção igual o mineiro lá criou, a facção. Não é para fazer discursos altos, não saber falar sobre a doutrina espírita. Quem é espírita é humilde, é simples, é estudioso. Tudo que ele fala é com base em Jesus e nas obras básicas da doutrina espírita, que completam o cristianismo, completam a mensagem de Jesus, porque naquela época ele não podia falar tudo. Havia muita ignorância, o povo estava muito atrasado e apegado aos bens materiais. Então nós estamos aqui nessa mais esse dia, não para fazer palestra, não sigam esses palestrantes por aí, sermões. Não sigam. Estudem os livros seguros, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o maior tratado sobre reforma íntima que existe no planeta Terra. Foi elaborado por Jesus, sob a supervisão de Jesus. Os espíritos superiores, supervisionados por Jesus, fizeram um trabalho que é impecável. Mas você precisa ler devagar, estudando, como aluno, para aprender e seguir os exemplos, os ensinamentos. Não tem outro caminho. A felicidade só virá no dia que nos tornarmos cristãos de verdade, que nos tornarmos cidadãos de verdade, cristão que segue as leis divinas que estão aqui. Cidadão que segue as leis que estão em vigor no Estado democrático de direito. Ainda vamos agora para o terceiro estudos para comemorar a edição em 1º de agosto de 1865 do livro O Céu e o Inferno. E aí hoje, seguindo o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, editora FEB, comentando o livro O Céu e o Inferno, culpa e reencarnação. É só para fomentar a vontade de estudar e de nos reformarmos. Espíritos culpados somos quase todos. Espíritos culpados somos quase todos. Quase todos, 99%. Principalmente o pessoal que está iludido nas religiões, na política e nas instituições que compõem a sociedade. A maioria de nós está iludido com o poder efêmero, com o dinheiro, com as plásticas, com a bebida, com as drogas ilícitas, com os milagres que não existem,
A maioria de nós está. Podem reparar como é que nós estamos. E aí só surgem doenças, porque a gente enche de lixo o coração, fica todo enferrujado, fedorento. A mente fica enferrujada, fedorenta e vai dar doenças terríveis. Espíritos culpados somos quase todos. Julgávamos que o poder transitório entre os homens nos fosse conferido, como sendo privilégio e imaginário merecimento. E usamo-lo por espada destruidora, aniquilando a alegria dos semelhantes. É isso que hoje continua acontecendo. Os romanos faziam isso. Os judeus faziam isso. Só eles podiam ter o poder, que era um poder efêmero. Logo, logo estavam dentro de um caixão ou queimados numa cruz. Cadê o poder? Então, nós julgamos ainda hoje que o poder transitório entre nós, os homens, nos é conferido como privilégio imaginário, merecimento. É a metidez à besta, é o orgulho, a vaidade. Eu me lembro que eu dei aula há 43 anos, tinha alunos que eles iam formar em dezembro. Em agosto eles já tinham a doença da juizite, a metidez à besta. Hoje, a maioria das pessoas são muito metidas à besta, a saber tudo. Você vê isso em juízes lá de Minas Gerais, que querem dizer que sabem tudo, que dão show, e às vezes não sabem nem dar um show dentro do seu coração. São pessoas que estão iludidas. E o pior, que estão destruindo seus irmãos. A metade da nossa população aqui no Brasil não tem dinheiro para um café da manhã, não tem acesso à escola, ao hospital, à casa, à moradia. Porque uma minoria se acha dona de todo o dinheiro, de todo o poder. E cada vez aumenta mais a violência, é claro. E nós não sabemos resolver isso porque não queremos tratar a todos como irmãos, porque não queremos estudar o Evangelho, porque não queremos saber que somos filhos de Deus e que deveríamos conhecer suas leis na ponta da língua e sermos os primeiros a cumprir as suas leis. O dia que isso acontecer, nós vamos mudar a face do planeta. Contudo, renascemos, porque todos vão morrer e a vida vai continuar, só muda o corpo, vai renascer em outro corpo, mas o espírito é o mesmo. Contudo, renascemos nos últimos degraus da subalternidade, aprendendo quanto dói o cativeiro da humilhação. É a segunda parte desse livro, aonde ele fez uma coletânea de depoimentos dos espíritos sofredores, que somos nós, que vamos ter que voltar em situações difíceis para aprendermos
a sermos bons. Quem não é bom pelo amor vai ser bom pela disciplina mais rigorosa. É igual o aluno. Acreditávamos que a moeda farta nos situasse a cavaleiro dos desmandos de consciência. Ainda acreditamos que o dinheiro tira tudo de ruim de nós. Tem gente que comete crimes e porque tem dinheiro não quer pagar o crime no devido processo legal, não quer ir para a cadeia porque deveria ir. É um ensinamento de Deus. É uma oportunidade. É uma oportunidade que ele está tendo de se recompor. E nós escondemos isso tudo, achando que o dinheiro vai comprar um pedaço lá do céu também. Entretanto, voltamos à arena terrestre em doloroso pauperismo, experimentando a miséria que infligimos aos outros. Por isso que isso aqui é um estudo profundo. De repente você é cheio de dinheiro nessa encarnação, e na próxima vai vir paupérrimo, vai vir morando numa parafita, exatamente porque você vai ter que se acertar com a lei de justiça, a lei de causa e efeito. Vai ter que se arrepender dos males que fez aos seus irmãos, das injustiças que você praticou. Tem muito juiz, desembargador, defensor público que vai voltar como, às vezes, um lixeiro de rua ou o porteiro do auditório. E daí não vai passar, porque precisa aprender tudo de novo. Quando sentou na poltrona mais alta, deu tudo errado. Deu tudo errado. Então nós precisamos nos educar. Não existe fatalidade, mas existe as tendências. Então nós precisamos nos educar para não vendermos sentença que às vezes fazíamos em outras vidas. Nos educar para dizer não a nós mesmos, para não cometermos mais esses desatinos, crimes terríveis que infligimos às criaturas. Admitíamos que as vítimas de nossos erros deliberados se distanciassem para sempre de nós depois da morte. Tem muitos que mandam matar achando que ele vai desaparecer. E hoje nós sabemos, pela doutrina espírita, por Jesus, que apareceu várias vezes depois de morto na cruz, mostrando que a vida continua. Nós vamos ver que essas criaturas estarão perto de nós. Nós só tiramos deles o corpo de carne, o espírito continua o mesmo. E o pior, depois da morte, nós não os vemos. E aí é que pode surgir as grandes obsessões, os grandes problemas. Porque o inimigo está do nosso lado e fomos nós que fomos os criminosos. Mas tornamos a encontrá-los no lar. Olha como é que Deus fez tudo certo. A família é um laboratório.
Ali vai nascer um pai e um filho que eram inimigos e que agora vão nascer como pai e filho, para ver se aprendem a se respeitar, a se amar, a se auto-perdoarem, a se autoconhecerem e sentirem que deverão optar por serem irmãos, porque são irmãos, filhos do mesmo Pai que é Deus. Tornamos a encontrá-los no lar. Muitos vão ter a mulher difícil, um marido difícil, um parente complicado, um filho delinquente, que às vezes fomos nós que o fizemos delinquente em outras vidas. Então, nos tornamos a encontrá-los no lar, usando nomes familiares, no seio da parentela, onde nos cobram, às vezes, com juros de mora, a dívida de outro tempo, em suor do rosto, no sacrifício constante ou em sangue do coração, na forma de lágrimas. Ninguém fica impune nas leis de Deus. Assim como nós aqui estamos querendo aperfeiçoar o Estado democrático de direito para ninguém ficar impune. Ninguém tem direito de fazer um monte de crimes ou de imaginar, fazer planos para um monte de crimes terríveis e depois serem perdoados. Que isso, meu Deus? Que isso? É bagunçar o Estado democrático de direito. É desrespeitar as leis de Deus. E o pior é que tem pastores fazendo isso é porque não entenderam nada da lei de justiça, da lei de amor, da lei de causa e efeito, da lei da reencarnação. Estão virando esses representantes de religião tão marginais quanto aqueles que fizeram os crimes. Supunhamos que os abusos do sexo nos constituíssem a razão de viver e corrompemos o coração das almas sensíveis e nobres com as quais nos harmonizávamos, vampirizando-lhes a existência. Quantos que tentam convencer a jovens novinhas a caírem em suas mãos no sexo desregrado, desorganizado, embalado pelo álcool, pelas drogas? Quantos? Você vai receber essas criaturas de volta no seu laboratório numa próxima encarnação, para aprender a se recompor com a criatura que você desgovernou. No entanto, regressamos ao mundo em corpos dilacerados ou deprimidos, exibindo as estranhas enfermidades ou as gravosas obsessões que criamos para nós mesmos, a estampar na apresentação pessoal a soma deplorável de nossos desequilíbrios. Existe uma justiça divina, todos deveriam olhar e observar isso com seriedade. Leiam o livro dos Espíritos, leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, a Gênese. Procurem estudar, vejam que Jesus mostrou isso aos discípulos. Não com tanta clareza, porque a maioria deles eram bastante analfabetos.
Mas hoje dá para nós reconhecermos isso tudo. E nós não podemos continuar no caminho que nós estamos, levando esse mundo de novo à desgraça, a desgraçar as famílias, os que não, nada têm mais. Espíritos culpados somos quase todos. A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia e abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos, como recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. Atendamos às boas obras quanto nos seja possível. Cada migalha de bem que faças é luz contigo, clareando o que amas. E assim é porque, de conformidade com as leis divinas, o aperfeiçoamento do mundo depende do mundo, mas o aperfeiçoamento em nós mesmos depende de nós. Somos filhos de Deus, mas alunos. Ele fez um colégio para nós estudarmos de 1 a 4 horas por dia, para nos autoconhecermos e nos reformarmos de acordo com os seus ensinamentos. Vamos aprender a sermos humildes, simples, misericordiosos, educados, de coração limpo, sem más intenções. Vamos parar de olhar os defeitos do outro. Vamos parar de caluniar os outros, de inventar mentiras, de afastar os outros de nós quando são nossos irmãos. Devemos aprender a andar juntos, apesar das diferenças. Devemos aprender a cultivar dentro de nós a benevolência, o bem, começando a fazer o bem a nós, aos nossos irmãos mais chegados, aos que estão longe, a toda a sociedade, a todo o universo, perdoando a todos nós por tanta ignorância que ainda temos e nos incentivando a estudar, porque quando conhecemos a verdade, iluminamos a nossa mente pelo caminho correto que Deus fez para nós. Por isso Jesus foi muito firme quando disse: ninguém vai ao Pai sem passar por mim. Eu sou aquele que vim mostrar o caminho. Eu vim mostrar como devemos agir no pessoal e no coletivo. Eu vim mostrar onde está a verdade, aonde estão as leis que compõem a verdade. Eu vim mostrar como trabalhar essa verdade em todos os pontos da nossa vida, para que possamos progredir através das reencarnações, nos aperfeiçoarmos como alunos responsáveis, bons alunos, podendo subir com segurança jurídica divina os degraus da perfeição e voltarmos ao Pai de consciência tranquila, de pensamento reto,
sem vergonha, sem nenhuma vergonha, porque a partir do momento que passamos a ser bons alunos no colégio do Cristo, passamos a não ter vergonha de nenhum ato de nossa vida, porque só praticamos os atos de acordo com a lei. Meus queridos amigos, mais uma lição maravilhosa de Emmanuel, estudando e procurando estudar todos os ensinamentos do livro O Céu e o Inferno, e também todos os ensinamentos do livro dos Espíritos, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que reúne todos os pensamentos de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus foram aqui colocados de forma pedagógica, ultra pedagógica, para sabermos estudar, apreender os ensinos e trazer esses ensinos para a nossa vida diária, numa ginástica de muita coragem, de muita disciplina e de muito amor. Quando soubermos isso aqui na ponta da língua, estaremos praticando a maior lei que Deus criou para o universo, a lei de amor. Só fazer com o próximo o que gostaria que fizesse com você. Que vocês tenham uma boa reflexão. Revejam este vídeo, porque ele não é palestra. É um estudo de um livro seguro, que tem o objetivo de incentivar a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, a nossa reforma para o bem, para a paz. Muito obrigado pela atenção a todos os senhores e senhoras, aos jovens. Muito obrigado pela atenção ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Muito obrigado. Fraternal abraço a todos os senhores e senhoras e aos jovens.